Era inverno quando o trem parou pela última vez na estação de Areia Branca. Não foi por falha nos trilhos, nem por neve. A região nunca vira um fio branco cair do céu. Parou porque o maquinista, um homem de costas curvadas e olhos fundos, chamado Elias, simplesmente desligou o motor, abriu a porta da cabine e disse, baixinho, como se falasse com alguém dentro do vento: "Chegamos." Ninguém o esperava. A estação estava abandonada havia mais de 20 anos. Teto de zinco enferrujado, bancos de madeira quebrados, vidros rachados como teias de aranha congelada. Só restava um relógio na parede, parado para sempre em 4h13. Mesmo assim, Elias desceu com cuidado, como se pisasse em solo sagrado. Em sua mão, uma mala de couro marrom, surrada pelo tempo, com um pequeno broche de metal, um pássaro com as asas abertas, quase desprendido do fecho. Carregava como quem segura um coração alheio. Areia Branca não era mais um ponto no mapa. Era uma lembrança borrada em guias antigos. Um nome esquecido entre montanhas, onde o sinal de celular morria e os cães latiam para o silêncio. Mas naquela manhã gelada, algo se moveu atrás das cortinas da única casa ainda de pé, no fim da rua de terra. Uma mulher, velha, de cabelos brancos como cinza de fogueira, sentada em uma cadeira de balanço, com um chale sobre os ombros. Seu nome era Luzia. E, quando viu a fumaça do trem subindo no horizonte, deixou o tricô cair no chão. "Voltou", murmurou. Não gritou, não chorou, apenas disse, como se aquilo fosse uma previsão feita décadas atrás, escrita em uma carta que ela nunca teve coragem de enviar. Ponto. Elias caminhou devagar pela plataforma. Cada passo parecia pesado, não pelo frio, mas pelo peso dos anos que carregava nas costas. Passou pela placa da estação, onde se lia Areia Branca, fundada em 1912, onde o tempo espera, agora meio apagada pelo musgo. Parou diante da caixa de correio enferrujada, ainda com o nome Família Mendonça escrito em letras tortas. Tocou o metal com 2 dedos e, pela primeira vez em 23 anos, sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi o tipo de sorriso que nasce quando alguém encara uma ferida antiga e percebe que ainda dói, mas que talvez já possa ser curada. Naquela tarde, ninguém viu quando ele entrou na casa da velha estação, onde o cheiro de madeira úmida e café velho ainda pairava no ar. Ninguém viu quando abriu a mala e tirou de dentro um álbum de fotografias amareladas, um bilhete dobrado 7 vezes e um pequeno violino sem cordas, guardado em um estojo de veludo roxo. Mas Luzia viu. Da janela da sua casa, com os olhos úmidos e as mãos trêmulas, ela viu tudo e soube, sem precisar de palavras, que Elias não voltara por acaso. Voltara por ela. Ou talvez por alguém que ambos tinham amado em segredo e perdido em silêncio. Na noite seguinte, começou a chover. Uma chuva fina, teimosa, como se o céu estivesse lavando as ruas para um reencontro que deveria ter acontecido muito antes. E no meio da escuridão, uma luz se acendeu na velha estação. Amarela, fraca, mas firme. Dentro, Elias folheava o álbum. Nas fotos, ele era jovem, com o violino debaixo do braço, sorrindo ao lado de uma menina de tranças e olhos claros. Ela usava um vestido azul e segurava uma flauta de madeira. Nos cantos das imagens, alguém havia escrito frases em tinta desbotada. "Hoje tocamos juntos pela primeira vez. Ela disse que meu som lembrava o vento no milharal. Prometemos um concerto no outono. Nunca aconteceu." Elias fechou o álbum devagar. Levantou-se, foi até o canto da sala, pegou o violino. Com cuidado, como quem reza, colocou 3 cordas novas. Ajustou o queixo no apoio.
e pela primeira vez em mais de 2 décadas tocou uma nota. Foi um som trêmulo, quebrado, mas real. Do lado de fora, Luzia parou de balançar, fechou os olhos, e naquele exato instante, o relógio parado na parede da estação, o que marcava 4 horas e 13 minutos desde o dia em que tudo desmoronou, soltou um clique suave. O ponteiro dos minutos se moveu. Só 1 milímetro, mas se moveu. E o vento, que até então estava parado, começou a soprar entre as árvores, como se alguém acabasse de suspirar depois de muito, muito tempo. Na manhã seguinte, a chuva ainda caía em fios finos, como se o céu estivesse contando uma história devagar, para não assustar ninguém. Elias permaneceu na estação, sentado em um banco de madeira quebrado, com o violino no colo e o álbum aberto sobre os joelhos. As fotos eram poucas, apenas 7, mas cada uma carregava um peso que o tempo não conseguiu levar. Ele as olhava como quem lê orações em um livro sagrado, como os lábios se movendo levemente, repetindo nomes que ninguém mais ousava pronunciar. Na terceira foto, ele e a menina de tranças estavam sentados à beira do riacho que cortava o vilarejo, rindo. Ela apontava para algo na água, talvez um peixe, talvez apenas uma folha flutuando. Ele segurava o violino como se fosse um tesouro roubado do mundo. No verso estava escrito: "Ela me ensinou a ouvir o silêncio. Eu nunca mais toquei da mesma forma." Foi então que a porta rangeu. Elias levantou os olhos. Parada no umbral, com o xale apertado contra o corpo, estava Luzia. Não entrou, apenas olhou. Seus olhos, embora velhos, tinham uma luz que o tempo não apagara, uma mistura de coragem e dor, como quem viveu um luto sem funeral. "Você voltou", disse ela, com a voz rouca, mas firme. Elias fechou o álbum devagar. "Eu disse que voltaria. Em 1998, antes de ir embora, eu disse: um dia, volto, e toco para ela. Você se lembra?" Luzia deu um passo para dentro. O chão rangeu como se reclamasse a presença humana depois de tantos anos. "Lembro, mas você não voltou por ela, Elias. Ela não está aqui." "Eu sei", respondeu ele, baixo. "Mas o som, sim, o som ainda está." Silêncio. Só o gotejar da chuva no telhado de zinco. Luzia foi até a lareira apagada, ajoelhou-se e tirou de dentro de uma fresta, na parede, um envelope amarelado, amarrado com um barbante. Estendeu-o para Elias. "Isso é seu. Ela escreveu no dia em que soube que você não viria ao concerto. Nunca o enviou. Disse que, se um dia você voltasse, ela mesma entregaria. Mas ela foi antes." Elias pegou o envelope com mãos trêmulas. O nome dele estava escrito com uma caligrafia delicada, quase infantil. "Elias Mendonça, para quando o tempo finalmente te devolver." Não o abriu, apenas o colocou sobre o coração, como se fosse um remédio que ainda não estava pronto para tomar. "Por que não tocou no concerto?" perguntou Luzia, sentando-se em outro banco, de frente para ele. Todo o vilarejo estava lá. A flauta dela estava afinada. O palco estava pronto. Você simplesmente não apareceu. Elias respirou fundo. Olhou para o violino. "Naquela noite, meu pai morreu. Um infarto. Eu soube às 3h47. Cheguei aqui às 4h12. Mas quando vi a estação vazia, o palco iluminado e ninguém me esperando, pensei que tinham desistido, que ela tinha desistido. Então virei as costas, peguei o primeiro trem. Nunca mais parei de andar." Luzia o encarou por longos segundos. Ela esperou até às 6 horas. Disse que se o trem chegasse, ela tocaria sozinha. E tocou. Uma música que vocês dois tinham composto. Chamava-se O Tempo Entre Dois Sopros. Depois, guardou a flauta. Nunca mais a tocou. Morreu com 47 anos de um coração que, segundo o médico, parou de bater sem motivo aparente. Elias fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, lenta pelo seu rosto.
Eu vivi 23 anos acreditando que ela me esqueceu, e ela viveu a vida inteira acreditando que eu a abandonei. Luzia levantou-se, foi até um armário antigo, abriu a porta com dificuldade. De dentro, tirou uma flauta de madeira escura, com detalhes em cobre. Estava perfeita, como se tivesse sido limpa todos os dias. Ela pediu para eu guardá-la, e para dizer isso se você um dia voltasse. O concerto não acabou, só está em pausa. Elias olhou para a flauta, depois para o violino. Então, talvez ainda dê tempo. Naquela noite, sob a chuva que não cessava, Elias acendeu uma vela na estação. Colocou o álbum sobre a mesa, o envelope ainda fechado ao lado, e pela segunda vez tocou o violino. Desta vez, com as 3 cordas afinadas. Tocou a melodia que haviam composto juntos, trêmula no começo, mas cada vez mais firme, como um coração que reaprende a bater. E do outro lado da rua, na casa de Luzia, a velha mulher pegou a flauta, ajustou os dedos, como se o corpo ainda lembrasse o caminho, e bem baixinho entrou na música. 2 sons, 2 dores, uma só memória. E pela primeira vez em décadas, o tempo entre 2 sopros foi tocado novamente. Não completo, ainda faltava um pedaço, mas havia começado. Na manhã seguinte, o sol rompeu a cortina de nuvens como um perdão lento. A chuva havia parado, mas o chão ainda brilhava, refletindo o céu lavado. Elias acordou na estação, enrolado em um cobertor velho que encontrara em um armário empoeirado. O álbum de fotos repousava sobre seu peito, o envelope, ainda fechado, ao seu lado. Ao longe, viu Luzia caminhando em direção à estação, com uma cesta de vime nas mãos. Trazia pão fresco, manteiga caseira e uma garrafa de chá de erva cidreira, o mesmo que ela oferecia aos músicos no dia do concerto, tantos anos atrás. "Você tocou", disse ela, antes mesmo de entrar. E eu ouvi. Elias sentou-se esfregando os olhos. "Você respondeu." "A música não morre", respondeu Luzia, colocando a cesta sobre a mesa. "Ela só espera o momento certo para voltar." Ela olhou para o envelope. "Ainda não leu?" Elias balançou a cabeça. "Tenho medo de descobrir que ela me odiou, de saber que tudo o que vivi foi baseado em um erro." Luzia sorriu, triste. "O amor não se mede pelo que foi dito, Elias. Mede-se pelo que foi sentido. E ela sentiu por você até o último segundo." Foi então que ele pegou o envelope. Com cuidado, como quem abre uma janela para o passado, cortou a borda com a ponta de uma faca de pão. Tirou uma folha dobrada, amarelada, com manchas de umidade. A caligrafia era a mesma das fotos, delicada, cheia de curvas, como se cada letra respirasse. Começou a ler em voz baixa, quase um sussurro. "Elias, se você estiver lendo isso, é porque o tempo finalmente te trouxe de volta, ou porque eu não tive coragem de te entregar antes. Talvez seja tarde demais. Mas preciso que saiba, eu esperei. Até o último minuto, até a última nota. O concerto começou às 5 horas, como combinamos. O palco estava cheio de gente, mas você não veio. Perguntei a todos, ninguém soube. Só Luzia me disse, no fim da noite, que seu pai havia morrido e que você foi embora no trem das 4h17. Eu chorei, não por você não ter vindo, mas por você achar que eu desistiria. Toquei nossa música sozinha. Chamei de o tempo entre 2 sopros, porque é assim que sempre foi entre nós. 2 sons que se encontram no silêncio. Prometi a mim mesma que se um dia você voltasse, eu tocaria de novo. Mas o tempo passou, meu corpo fraquejou. Meu coração, que sempre bateu no ritmo do seu violino, começou a falhar. Não quero que você se sinta culpado. Quero que saiba que te amei. Sem gritos, sem juras. Mas com cada nota que toquei, cada dia que esperei, cada vez que olhei para a estação e imaginei você descendo do trem. Se um dia você voltar,
toque para mim. Mesmo que eu não esteja aqui, o som vai me encontrar. Ele sempre me encontrou. Com tudo que nunca disse, Clara. Elias parou de ler. As mãos tremiam. Uma lágrima caiu sobre o papel, espalhando um pouco da tinta. Luzia não disse nada, apenas colocou a mão sobre a dele. Ela escreveu isso no dia em que soube que não tinha muito tempo. Tinha câncer. Nunca contou a ninguém. Disse que queria partir com a dignidade de quem escolhe o momento. Por que não me avisaram? Perguntou Elias, a voz quebrada. Ela proibiu. Disse, se ele não voltou por amor, não quero que volte por pena. Silêncio. O vento entrou pela janela quebrada, movendo levemente as páginas do álbum. Elias levantou-se, pegou o violino. Então vou tocar. Aqui? Perguntou Luzia. Não, no palco. O palco desabou há 15 anos. Eu reconstruo. E naquele mesmo dia, Elias subiu até o antigo salão cultural do vilarejo, uma construção de madeira no alto da colina, onde aconteciam os concertos. O telhado estava parcialmente caído, o palco apodrecido, mas a estrutura ainda estava de pé, como um corpo que insiste em viver mesmo sem alma. Ele voltou à estação, pegou ferramentas enferrujadas que encontrou em um porão, martelo, pregos, serra. Trabalhou o dia inteiro sob o sol quente, sem parar. Luzia o visitava com água e comida, mas não interferia. Sabia que ele não estava apenas reconstruindo um palco. Estava reconstruindo uma promessa. No fim da tarde, quando o sol tocava o horizonte, o palco estava de pé. Não perfeito, não novo, mas firme, capaz de suportar um som, um gesto, um adeus. Elias subiu os degraus de madeira, colocou o violino debaixo do queixo e tocou. Não a música inteira, apenas o primeiro movimento de O Tempo entre Dois Sopros. E no exato momento em que a última nota se dissolveu no ar, o relógio da estação, que havia se movido 1 milímetro no dia anterior, avançou novamente. Desta vez, marcou 4h14. Deixe-a a ponto e ponto B. Nos dias que se seguiram, Elias não parou. O palco estava consertado, mas ele sabia, não bastava tocar. Tinha que tocar com ela. E foi então que começou a procurar a flauta de Clara. Luzia havia dito que aguardara, mas não revelara onde. Só que no lugar onde tudo começou. Elias caminhou pelo vilarejo, agora um sussurro de memórias. Passou pela escola abandonada, onde Clara e ele se conheceram aos 12 anos. Ela tocando flauta no coro, ele tentando acompanhar com um violino emprestado. Viu o banco onde se beijaram pela primeira vez, sob uma árvore de jasmim. Viu o riacho onde compuseram a primeira melodia, batendo palmas no ritmo da correnteza. Mas foi na biblioteca ou o que restava dela que encontrou a pista. O telhado havia desabado, mas uma pequena estante ainda estava de pé. Entre livros encharcados e páginas mofadas, viu um volume intocado, A Música do Vento, poemas de Clara Mendes. Seu coração parou. Abriu devagar. As páginas estavam limpas, como se alguém as protegesse. E no meio do livro, encontrou uma flauta de madeira escondida entre as folhas, a mesma que Luzia mostrara, mas ali, como um segredo guardado no corpo de um poema. Tirou-a com cuidado, ainda afinada, ainda viva. No verso da última página havia um poema escrito à mão. Se um dia o vento trouxer teu som, saberás que eu nunca parei de ouvir. Mesmo sob a terra, meu coração responderá. Toca, e eu tocarei com você no tempo entre dois sopros. Elias levou a flauta para casa, a estação. Colocou-a sobre a mesa, ao lado do violino. Como eu toco com você, se você não está aqui? Naquela noite, sonhou com ela. Clara, jovem com tranças e vestido azul, sentada no palco reconstruído, segurando a flauta, sorrindo. Toca, disse ela. E eu respondo. Acordou com o som de música no ar. Não era sonho. Do lado de fora, sob a luz da lua,
Luzia estava na plataforma com a flauta na boca, tocando os primeiros acordes de O Tempo entre Dois Sopros. Elias correu para dentro, pegou o violino, subiu ao palco e juntos, pela primeira vez, completaram o segundo movimento da música. 2 instrumentos, 2 dores, uma só alma. E quando a última nota se dissolveu, o relógio da estação marcou 4h15. 3 minutos voltaram, e o tempo, pela primeira vez, parecia estar do lado deles. O inverno voltou com força, mas Elias não sentia o frio. Cada dia era uma nova etapa na reconstrução, não só do palco, mas da memória, da culpa, do amor que nunca morrera. Luzia passou a visitá-lo todas as manhãs. Trazia histórias. Clara não parou de tocar depois que você foi embora, disse ela, enquanto tomavam chá na estação. Ela começou a dar aulas para crianças. Ensaiava com elas no salão. Dizia que a música era a única coisa que não podia ser roubada pelo tempo. Por que ela não casou? Perguntou Elias. Porque disse que já tinha um marido. O som do seu violino. Elias sorriu com dor no peito. E por que nunca me procurou? Porque te amava demais para te obrigar a voltar. Naquela tarde, Elias decidiu gravar a música. Comprou um gravador antigo em uma loja de antiguidades na cidade vizinha. Um aparelho de fita cassete, com microfones externos. Levou tudo para o palco. Gravou o terceiro movimento de O Tempo entre Dois Sopros, o mais triste, o que falava da despedida. Mas, ao ouvir a reprodução, percebeu algo estranho. Entre os acordes do violino, havia um som sutil, como um eco distante, uma flauta. Impossível. Ele estava sozinho. Repetiu a gravação. O som voltou. Luzia, ao ouvir, empalideceu. Isso é a gravação do concerto de 1998. Como? Gravamos, em segredo. No fundo do salão tinha um microfone. A fita ficou guardada. Elias a encontrou no porão da biblioteca, dentro de uma caixa de metal. Colocou no gravador e ouviu Clara, sua voz antes da música. Espero que um dia você ouça isso, Elias, e saiba que eu esperei, e que mesmo sozinha toquei para você. E então a música, sua melodia, mas com a flauta dela. Chorou como nunca chorara. Naquela noite tocou os 2/3 da música, o dele e o dela, lado a lado, como um diálogo entre o presente e o passado. E quando terminou, o relógio marcou 4h16, 4 minutos. E o trem, pela primeira vez em décadas, soltou um apito baixo como se acordasse. A partir daquele dia, Elias começou a preparar o concerto final. Não seria apenas para ele, seria para Clara, para Luzia, para o vilarejo que um dia existiu, para todos que amaram em silêncio. Conseguiu um alto-falante antigo, ligou ao gravador, e todas as noites tocava um trecho da música, transmitindo pelo vilarejo. As pessoas começaram a voltar, filhos de antigos moradores, netos, curiosos. Um jovem violinista de 19 anos, neto de um vizinho, apareceu com seu instrumento. Posso tocar com você? Elias aceitou. Outros vieram. Uma menina com flauta, um homem com violoncelo. Formaram uma orquestra improvisada, pequena, imperfeita, verdadeira. Luzia assistia, sempre na mesma cadeira, com o chale sobre os ombros. Clara estaria feliz, disse ela, um dia. Ela sempre quis que a música unisse as pessoas. Elias olhou para o céu. Então vamos fazer isso direito. Marcou para 15 de março, o aniversário de Clara. O concerto aconteceria ao ar livre, no palco reconstruído ao ar. Enquanto isso, continuava a ouvir a fita. E cada vez percebia algo novo, um suspiro entre as notas, um riso contido, um instante em que Clara parecia sussurrar, volta. Mas foi no diário dela, encontrado dentro de um piano quebrado na escola, que Elias entendeu tudo. Clara escrevia todas as noites, páginas e páginas, sobre ele, sobre o amor, sobre a dor de esperar. Na última entrada,
Hoje completei 47 anos. Elias faria 50. Se ele soubesse que eu ainda toco, viria? Talvez. Talvez não. Mas eu continuo, porque a música é a única prova de que algo tão bonito realmente existiu. Elias leu e reescreveu a última parte da música. Não como despedida, como um encontro. Na semana que antecedeu o concerto, o vilarejo começou a respirar novamente. Não com casas novas, nem com asfalto, mas com música. Crianças que nunca tinham ouvido falar de Clara agora corriam pelas ruas imitando o som da flauta. Jovens afinavam instrumentos nos bancos da praça. Um grupo de idosos, que haviam morado ali décadas antes, voltou para ouvir mais uma vez aquilo que um dia foi nosso. Elias não ensaiava apenas com a orquestra improvisada. Ensaia com a memória. Todas as noites, subia ao palco sozinho, acendia uma lanterna, colocava a fita com a voz de Clara e tocava como se ela estivesse ao seu lado. E a cada vez, o relógio da estação avançava. 4h17, 4h18, 4h19, como se o tempo estivesse se recompondo peça por peça, nota por nota. Luzia, agora frágil, mal conseguia caminhar, mas insistia em ir ao palco todos os dias. Sentava-se na primeira fileira, com um cobertor sobre as pernas e ouvia. Às vezes balançava a cabeça ao ritmo da música. Outras, fechava os olhos e sorria, como se visse algo que ninguém mais podia ver. "O que você vê?" perguntou Elias, um dia. "Clara", respondeu ela. "Ela está aqui, não com o corpo, mas com o som." Elias não duvidou, porque nas gravações foi uma oração. Havia momentos em que a flauta de Clara parecia responder ao seu violino, mesmo em trechos que ele nunca havia tocado antes, como se ela estivesse ouvindo, como se estivesse tocando com ele. Foi então que ele teve uma ideia. Vamos transmitir o concerto, ao vivo, pelo rádio, pela internet, para todo mundo que já amou em silêncio, para todo mundo que perdeu alguém e nunca conseguiu dizer adeus. Conseguiu um transmissor antigo, ligado a um microfone central, instalou no palco. Testou o sinal, funcionou. Ponto. No dia 14 de março, um cartaz surgiu na estação. O último concerto de Clara, amanhã ao amanhecer. O tempo entre dois sopros será finalmente completo. E naquela noite, Elias subiu ao palco com o diário aberto na última página. Leu em voz alta, para o vento, para o céu, para ela. Se um dia o tempo nos der uma segunda chance, eu não vou esperar. Vou correr, vou gritar, vou tocar tão alto que o mundo inteiro vai ouvir. E então, tocou a nova versão do último movimento, aquele que ele reescreveu. Não era triste, era esperança, pura, como um coração que depois de décadas parado, finalmente se lembra de bater. E quando terminou, o relógio da estação marcou 4h20, 4 minutos e 20 segundos, e o trem, pela segunda vez, soltou um apito longo, como um chamado, como um estou aqui. A madrugada do dia 15 de março chegou em silêncio. O céu ainda é escuro, mas com um leve tom de cinza no horizonte, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Elias acordou antes do sol. Vestiu o terno que usara no concerto que nunca aconteceu, surrado, mas limpo. Pegou o violino, o álbum, o diário, a flauta de Clara. Luzia já estava no palco, sentada na cadeira de balanço que ele trouxera da casa dela. Estava pálida, fraca, mas seus olhos brilhavam. "Hoje é o dia", disse ela. "É", respondeu Elias. "O concerto final." "Não é final", corrigiu ela. "É recomeço." Os músicos começaram a chegar, um por um, com seus instrumentos, com suas histórias. O jovem violinista trouxe uma gravação antiga do som de Clara. A menina com a flauta trouxe uma carta que a avó escrevera sobre o concerto de 1998.
O homem com o violoncelo disse que havia perdido a esposa anos antes e que aquela música era a única coisa que ainda o conectava a ela. Todos tinham uma dor. E todos tinham uma esperança. Elias reuniu todos no palco. Não vamos tocar para o passado, disse. Vamos tocar para o que o amor nos ensinou. Para quem esperou, para quem perdoou, para quem nunca esqueceu. E então, às 4h21, o sinal foi dado. A transmissão começou. Uma voz neutra, gravada por Elias dias antes, anunciou: Bem-vindos ao concerto que nunca terminou. Este é o tempo entre dois sopros, em memória de Clara Mendes e em nome de todos que amam em silêncio. A música começou. Primeiro, o violino de Elias, lento, profundo, como um coração que se abre. Depois, o violoncelo, grave, como o peso dos anos. Em seguida, as flautas, leves como memórias que dançam no vento. E no segundo movimento, quando Elias tocou a melodia que Clara havia gravado, algo extraordinário aconteceu. A gravação da flauta dela, tocada por alto-falantes, sincronizou perfeitamente com a música ao vivo, como se ela estivesse ali, como se o tempo finalmente tivesse fechado o círculo. E no fundo, enquanto a música crescia, o relógio da estação marcou 4h22 e o trem, pela terceira vez, acendeu seus faróis. Não se moveu, mas acendeu, como quem diz: estou pronto. No auge do terceiro movimento, Luzia fechou os olhos e não os abriu novamente. Elias percebeu. Parou de tocar. Desceu do palco. Luzia? Ela respirava leve. Um sorriso suave nos lábios. Ela tá aqui, sussurrou. Clara está ouvindo. Elias pegou sua mão. Você também está. Ela balançou a cabeça. Fraco. Meu tempo acabou, mas o de vocês está só começando. E com as últimas forças, tirou do bolso um pequeno bilhete dobrado. Isto é para você entregar. Quando tocar a última nota. Elias abriu. Era uma única frase. O concerto não é o fim, é o primeiro som de um novo tempo. Luzia exalou e o vento parou. Todos no palco se calaram. Elias voltou ao centro. Levantou o violino. Este movimento, disse, é para Luzia e para Clara. E tocou, sozinho, uma melodia que não existia antes, improvisada, verdadeira. E enquanto tocava, a flauta de Clara, pendurada num gancho no palco, tremeu. Leve, como se uma mão invisível a tocasse. Ninguém ousou falar. A música continuou. E quando a última nota se dissolveu, o relógio marcou 4h23. O trem soltou um apito longo. E pela primeira vez em 23 anos, começou a andar, devagar, como se lembrasse o caminho. O trem andou, não muito, apenas 100 metros. Depois parou, mas tinha se movido, e isso era o suficiente. Elias enterrou Luzia ao lado de Clara, no pequeno cemitério do vilarejo, sob uma árvore de jasmim. Colocou entre os dois túmulos um banco de madeira, com uma placa. Aqui o tempo espera, e o amor toca. Nos dias seguintes, as pessoas foram embora, mas não em silêncio. Levaram cópias da gravação, partituras da música, histórias. O concerto foi visto por mais de 200 mil pessoas online. Mensagens chegaram de todos os cantos. Minha mãe amava em silêncio. Hoje, pela primeira vez, chorei por ela. Perdi meu marido. Escutar a flauta dela foi como ouvi-lo de novo. Nunca soube que o amor podia doer tanto e curar tanto. Elias continuou na estação, mas não estava mais só. Crianças vinham aprender música. Jovens vinham tocar. Idosos vinham lembrar. Transformou a estação em uma escola de música, com um único princípio. Aqui ninguém precisa ser perfeito. Só precisa ser. E todas as noites, às 4h13, ele tocava 1 minuto de silêncio, em homenagem ao tempo que parou e ao tempo que um dia voltou a andar. 1 ano depois, o vilarejo tinha um novo nome: Vila do Sopro. Não por decreto,
por consenso, porque todos ali sabiam. O que mais importava não era o som. Era o sopro entre um som e outro, o silêncio carregado de amor. Elias completou 70 anos. Não com festa, com música. Reuniu todos na estação. Tocaram o tempo entre dois sopros completo. Desta vez, no final, ele não parou. Começou de novo. E todos seguiram, como se a música nunca tivesse que terminar. Naquela noite, sonhou com Clara, jovem, sorridente, com o vestido azul. "Você voltou", disse ela. "Eu nunca fui embora", respondeu ele. "Só me perdi por um tempo." Ela riu. "O importante é que voltou a tocar." "E você?" "Eu nunca parei." Acordou com o sol entrando pela janela. E o relógio marcava 4h24. O trem, no fundo da linha, soltou um apito baixo, como um bom dia. Hoje a estação de Areia Branca não está mais no mapa, mas está no coração de milhares. O concerto de Clara é tocado em escolas, hospitais, casas de repouso. A história virou livro. O trem, restaurado, agora leva visitantes até a Vila do Sopro. Elias vive na estação. Todos os dias, às 4h13, ele toca 1 minuto de silêncio. E nesse minuto, o mundo inteiro parece parar. Para lembrar, para sentir, para amar. E quando o minuto termina, ele toca uma única nota, do violino. Em algum lugar, dizem que uma flauta responde. Não importa se é verdade. O que importa é que, mesmo depois de tudo, o amor encontra um jeito de ser ouvido. Mesmo que seja só no tempo entre dois sopros.